Tudo bem, pessoal? Boa noite. Estamos fazendo os testes preliminares, né, para ver se o som está chegando até vocês. Vocês me falem se o som está chegando até vocês para a gente fazer essa live de uma forma bem prática. Boa noite a todos. Aqui está escrito Doutor Ozônio, boa noite. Tiago Almeida, boa noite. Para quem está chegando, hoje nós vamos falar sobre o intervalo dos rotadores. Você já ouviu falar no intervalo dos rotadores? Se não ouviu, então aguarde um pouquinho que eu já vou começar a falar com vocês, deixar o pessoal entrar um pouquinho. Eu atrasei um pouco a live, era para começar às 18 horas, mas eu acabei de atender um paciente agora e me atrasei um pouquinho. Cleusa, boa noite, Cleusa Protes. Obrigado pela presença. Já estou no ar. Boa noite, Cliniforma, boa noite. Estou conversando com o pessoal aqui de apoio, Sônia, depois coloca o avental. Oi, Cleusa, boa noite. Tudo jóia? Já vamos começar a falar, pessoal, sobre o intervalo dos rotadores. Clínica Quality. Obrigado pela presença. Jean Carlos Fizio, obrigado pela presença. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre o intervalo dos rotadores. Boa noite. De novo. Como deixar fixado o intervalo dos rotadores? Como coloca? Fixar comentário. Pronto. Comentário não. É, Comentário? fixa. Olha lá. Fixado. Reinaldo, boa noite, obrigado pela presença. Jean Carlos, obrigado pela presença. A gente vai começar a falar já, pessoal, sobre o intervalo dos rotadores. Eu vou abrir aqui umas imagens para a gente ir falando sobre o que é os intervalos dos rotadores, né? E aí vocês vão entender o que eu quero dizer com o intervalo dos rotadores. Eu vou desativar um pouquinho aqui os comentários para a gente poder conseguir olhar esta imagem, o que é intervalo do rotador. Então, pessoal, a literatura ela define o intervalo dos rotadores, é uma área anatômica triangular na face antero-superior do ombro. Então, olha só, antero-superior, que é definida pelo processo coracoide na sua base. Vocês vão ver a imagem depois, vai ficar mais fácil para entender. E superiormente pela margem anterior do tendão do supraespinhal. Então guarda isso aí, ó, margem anterior do tendão do supraespinhoso. E inferiormente pela margem superior do tendão do subescapular. Essa definição, ela é uma definição em comum em vários artigos, né? E aqui eu deixei a referência para vocês, para aqueles que quiserem também procurar aí esse material na internet. Quem quiser me dá um alô que eu vou tentar passar para vocês, tá? E aí, a primeira imagem que a gente mostra é essa daqui, ó, o intervalo dos rotadores, né? Então, o que a gente está vendo ali, pessoal? O cabo longo do bíceps, que é o LHBT, que você está vendo aí na imagem. Ali em vermelho é o ligamento coraco-acromial.
Ali em amarelo é o ligamento gleno-humeral. E você pode ver o SSC embaixo, é o tendão do subescapular, e o SSP ali em cima é o tendão do supraespinhoso. Então, lembra a definição lá que é entre o processo coracoide, o tendão do subescapular e o tendão do supraespinhoso, você tem como se fosse um buraco. Na verdade, não é bem um buraco, é um intervalo. Então, essa região é conhecida como intervalo dos rotadores. E ele tem na superfície mais anterior o ligamento coraco-humeral. Eu falei acromial aquela hora, né? Coraco-humeral, o LHC. Em amarelo ali, ele faz esses dois ligamentos, o ligamento coraco-humeral e o ligamento gleno-humeral, que é esse de amarelo, eles fazem como se fosse um sanduíche no tendão do cabo longo do bíceps. Então eles fazem um revestimento e vocês vão ver que essas duas estruturas anatômicas, elas têm um fator muito importante na funcionabilidade do ombro. Vamos colocar uma outra imagem para poder fixar mais a visão de vocês. Então aqui essa imagem, o que nós estamos vendo ali? Ó, em branco, né, o cabo longo do bíceps, né? Em vermelho, o ligamento coraco-humeral. E embaixo, em amarelo, o ligamento gleno-humeral. Perceba, pessoal, que eles fazem um sanduíche no tendão do cabo longo do bíceps. E essas duas estruturas, elas são de extrema importância, e agora com o advento da tecnologia, da ressonância magnética, do ultrassom, e esses trabalhos que eu estou mencionando aqui, muitos desses trabalhos foram feitos com dissecação de cadáveres, que nós vamos comentar mais para frente. Então vamos só entender, ó, em vermelho ali, sobre o tendão do cabo longo do bíceps, vamos supor que essa caneta é o cabo longo do bíceps. Então eu tenho o ligamento coraco-humeral em cima, o ligamento gleno-humeral embaixo. Na margem mais medial tem o processo coracoide. Na margem mais lateral eu tenho o supraespinhoso e na base mais inferior eu vou ter o subescapular. Vamos mostrar outra imagem para fixar melhor ainda. É uma aula bem rapidinho, não vou atrasar os senhores. Aqui de novo, ó. Então eu tenho ali, ó, o cabo longo do bíceps, né? Passando ali pelo ligamento transverso. Só para título de informação, do ligamento transverso para baixo, eu já estou numa região extra-articular do tendão do cabo longo do bíceps. Do ligamento transverso para cima, eu estou numa região já intra-articular. Então, extra-articular abaixo do ligamento transverso e intra-articular acima do ligamento transverso. Então, ali de novo, ó, o LHC, que é o ligamento coraco-humeral, o tendão no meio, e o ligamento gleno-humeral embaixo. Vamos seguir com as nossas imagens para vocês entenderem a importância desses ligamentos. Agora complicou um pouquinho mais porque é uma peça anatômica. Mas eu vou falando aqui as letrinhas e vai ser fácil para vocês acompanharem. Ali em C, pessoal, é o processo coracoide. Então, obviamente, ali é a parte medial. O LHC, que tem os tracejados azuis, aquele ali é o ligamento coraco-humeral. Você vê que abaixo eu tenho o tendão do subescapular, na sua parte mais superior, e aqui para dentro eu tenho o tendão do supraespinhoso. Então, na verdade, o ligamento coraco-humeral é o que mais vem sendo estudado, porque ele faz um envelope. Ele envelopa, pessoal, todos esses tendões. Ele envelopa o subescapular, ele envelopa o supraespinhoso, e os trabalhos têm mostrado que a técnica injetável dentro desse ligamento coraco-humeral
melhora inclusive as capsulites adesivas, em comparação com o método antigo, que é a aplicação a hidrodilatação injetado dentro da cápsula. Então, quando a gente faz a aplicação no ligamento coracomeral, nós temos grande chance que o nosso paciente recupere mais rápido da lesão. Vamos ver um desenho esquemático dessa imagem, aí vocês vão entender melhor. Aqui eu acho que ficou mais fácil, né? Ó, ali em C o processo coracoide, em preto o ligamento coracomeral. Então ele faz um envelope em torno do cabo longo do bíceps, não na sua parte inferior, né? Porque na parte inferior é o ligamento glenumeral, mas você nota que ali em preto ele envelopa o supraespinhoso, o infraespinhoso e o subescapular. E por isso a importância real deste potente ligamento. Vou mostrar mais uma imagem. E aí, como que essa imagem aparece para mim no ultrassom? Então vamos ver, vou pôr uma imagem aqui, ó. É essa imagem que eu vejo. Você vê ali que aquela área hiperecogênica no meio, que parece um grão de feijão, é o cabo longo do bíceps. E você que vê que em volta desse cabo longo do bíceps tem uma região mais hipoecogênica. Então esse é o intervalo do rotador. Você vê que na parte superior eu tenho o supraespinhoso e um pouquinho mais abaixo eu tenho o subescapular. Obviamente lá em cima é o deltoide. E essa parte hiperecogênica que parece uma meia-lua é a cabeça do úmero. Eu vou pintar um pouquinho essas estruturas para vocês entenderem um pouquinho. Então eu vou pegar uma outra imagem agora já com uma pinturinha. Então ali, ó, em amarelo, em cima daquele grão de feijão hiperecogênico, eu tenho o ligamento coracomeral e embaixo o ligamento glenumeral. Como eu disse, eu tenho o supraespinhoso que está um pouco mais acima e aqui para baixo o subescapular. Inclusive na avaliação para ver se tem desgarros, rupturas do subescapular, esta incidência é a melhor para a gente fazer com ultrassom. A gente consegue ver uma lesão no subescapular. Agora eu vou mostrar uma outra imagem, como é que a gente coloca o transdutor do ultrassom para visualizar essa imagem. Estou procurando aqui a imagem. Então essa daqui é a posição do paciente, pessoal, com a mão na cintura. O transdutor você vai colocar levemente o oblíquo, como está mostrando lá na imagem. E você pode também utilizar uma posição alternativa, que na minha opinião é melhor, mas dependendo do paciente, ele não vai conseguir fazer devido à dor, que seria essa posição, né? Com a mão voltada para fora, estendendo bem o braço, e aí nós teríamos um bom posicionamento para visualizar o intervalo dos rotadores. Vou mostrar uma outra imagem para vocês, que é uma pergunta muito recorrente. O que é o cabo rotador? É cabo rotador, a minha imagem ficou ali um pouco em cima. O que é esse cabo rotador? Pessoal, olha só a linha azul. O tendão do manguito rotador, ele vai inserir ali na tuberosidade, o supra na tuberosidade maior, o infra na tuberosidade, na faceta média e o redondo menor na faceta inferior. Eles têm uma inserção muito próxima e aquela área em azul é conhecido como rotador crescente. Agora, essa imagem em amarelo que você está vendo é de fato o cabo rotador. Ele forma uma estrutura, um espessamento do ligamento coracomeral que eu falei lá atrás, e isso protege o manguito rotador. Por quê? Essa área em azul geralmente é a área que ocorre rupturas. Mas notem que o manguito rotador ele tem uma ancoragem nessa imagem amarela que a gente chama de cabo rotador. E isso confere, pessoal, a integridade do cabo rotador
confere uma boa funcionalidade do manguito rotador. Vou colocar uma outra imagem aqui para vocês verem. Então, ali, ó, o supraespinhoso está chegando, aquela parte mais arredondada ali é o cabo rotador. Então, os tendões, eles chegam ali tem um espessamento, uma condensação do ligamento coracomeral e aumenta a tensão, o trabalho do manguito rotador. Mesmo que rompa ali no rotador crescente, ainda nós temos o cabo rotador. E a manutenção desse cabo rotador mantém uma boa funcionalidade do ombro. Bom, nós estamos caminhando para o final. Alguns autores relataram que o cabo rotador ele parece uma ponte, né? Como você está vendo na imagem, parece uma ponte pênsil. Então ele distribui melhor as cargas, principalmente do supraespinhoso, que gera sobre a faceta superior da tuberosidade maior do úmero. E você vê ali que aquela parte do centro da meia-lua lá, o rotador crescente, se ocorrer rupturas ali, mas o cabo rotador ficar íntegro, nós temos uma boa funcionalidade do mecanismo do ombro, envolvendo aí o cabo rotador. Então, essa daqui é uma das imagens dos vetores que a gente usa para fazer a aplicação, né? Eu acho que aqui tem que inclinar um pouquinho mais, mas geralmente nós entramos meio oblíquo para fazer a aplicação. E aonde que a gente vai fazer? Logo acima do tendão do cabo longo do bíceps. Por quê? Porque ali está justamente o ligamento coracomeral. E eu tenho percebido, pessoal, uma melhora muito grande dos pacientes quando você tem uma dúvida se é lesão do subescapular, do supraespinhoso, do cabo longo do bíceps, dói tudo, as imagens do ultrassom mostram lesão em todos. Então, uma das formas é, de fato, a aplicação nesta região. Vou mostrar uma outra imagem. Eu desativei um pouquinho os comentários para que vocês vejam melhores as imagens. Então aqui só mostrando um exemplo de uma paciente, né, que tinha aqui um diagnóstico muito limitado, né? Ela tem lesão nos dois ombros, mas o esquerdo, demonstrou uma mobilidade bem alterada. Os médicos queriam colocar uma prótese de ombro dela. Eu fiz a ultrassonografia e todos os tendões, pessoal, tinham áreas hipoecogênicas. Ela não tem lesão transfixante, né? Não tem ruptura total. E aqui, depois que nós fizemos a aplicação no cabo rotador, eu percebi assim, uma melhora muito gigantesca na mobilidade dessa paciente. E eu tenho percebido que a aplicação aí, nessa região do ligamento coracomeral, tem melhorado muito a funcionalidade do ombro das pacientes. Então aqui mostrando, naquela posição que mostramos ainda agora, a aplicação acima, né, do cabo longo do bíceps, justamente no intervalo dos rotadores. Eu vou perguntar para o André, você não vê comentário aí não, né? Não. Eu desativei, né? Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou desativar um pouquinho aqui só para a gente continuar. Então vamos ver de novo esse vídeo que eu estava falando. Ó, o prognóstico muito reservado. O ombro direito ela tem problema. O ombro esquerdo é a queixa principal dela, que ela nos procurou. Além daquele diagnóstico do ultrassom de um outro profissional, eu identifiquei aqui várias lesões nos outros tendões. Ó, você vê que a rotação interna dela está bem limitada. E aí nós fizemos um protocolo de atendimento, né, que engloba técnicas injetáveis, ondas de choque, ultrassom com laser, que é o aparelho Recupero, o plasma rico em plaquetas e a viscosuplementação.
Mas eu percebi, ó, isso daí foi depois da aplicação do intervalo dos rotadores. E aqui é o dia que eu fiz a aplicação nela, né? E ela melhorou assim muito prontamente. E vai de encontro ao que a gente encontra na literatura, né, pessoal? Então, por que eu resolvi fazer essa live? Para poder ajudar os colegas, para poder estudar um pouquinho sobre o intervalo dos rotadores, sobre o ligamento coracomeral, que eu tenho certeza que as aplicações de vocês vão melhorar muito com essa abordagem. Aqui, depois da aplicação, a gente fez o laser com ultrassom e principalmente o laser infravermelho. Para a gente finalizar, uma curiosidade e uma novidade para vocês, né? Esse trabalho aqui mostra que numa dissecação de 28 cadáveres, imaginava, essa daqui é a concepção, pessoal, das inserções do supraespinhoso e do infraespinhoso. No passado acreditava-se que era assim, ó. O infraespinhoso ocupa uma boa parte da faceta média e o supraespinhoso na faceta superior. Porém, a dissecação dos cadáveres está dando um novo panorama. Então, não é bem isso que a gente imaginava. Então, hoje a concepção é essa. Ó. A área do infraespinhoso é muito maior do que se pensava. E a área do infraespinhoso, na verdade, ela diminuiu, né? Mas ela ainda tem um pouquinho de inserção na tuberosidade menor do úmero. Então, essa é a nova concepção das inserções do supraespinhoso e do infraespinhoso. Bom, eu acredito que eu finalizei, não sei se vai dar tempo para a gente demonstrar, eu acho que bem rapidinho, né? Eu vou pedir aqui a ajuda do André, vou ativar os comentários, e aí a gente tem que mudar a câmera, filho? Fica sentada assim. Sentadinha. Isso. Então aqui a Sônia, minha cobaia, tá dando para ver certinho? Deixa o braço nessa posição, Sônia, joga um pouquinho para dentro. E aí nós vamos passar um gel aqui. Aí vocês verem que a cabeça do ultrassom está para cima e a cauda para baixo. E eu vou naquela posição, pessoal. Eu coloquei a cabeça para fora. Nós vamos visualizar primeiro, deixa eu trocar o probe aqui. Pode deixar a mão para frente assim um pouquinho, Sônia. Então lá eu tenho a incisura bicipital, né, pessoal? Não sei se está dando para ver, está dando para apontar lá, André? Ó, a incisura bicipital, não sei se você está apontando aqui. Incisura bicipital. Que marcar lá. Então eu já vou passar para outra. Mas para poder ver a posição do cabo rotador, do intervalos rotadores, presta atenção aqui nessa imagem. Eu vou virando a cabeça de forma oblíqua, como eu mostrei. E aí, chegando aqui, pessoal, eu vou deixando um pouco mais verticalizado e subo. Eu tenho que sair da incisura bicipital. Quando eu saio da incisura, note que já aparece bem bonitão lá, ó, o cabo longo do bíceps. E aí agora eu melhoro o posicionamento aqui do paciente, eu coloco o braço bem para trás, certo? E eu vou tentar girar o braço um pouquinho para fora, olha só. Tenta manter essa posição, Sônia. Então aqui, ó, já encontro a melhor posição
para a gente verificar. Deixa eu... Agora eu vou tentar melhorar a imagem. Melhorar a imagem para vocês verem. Eu vou dar um freeze aqui para falar das estruturas. Então aqui você já sabe, né, pessoal? Aqui, ó. Eu vou fazer uma área aqui. Esse é o cabo longo do bíceps, né? Cabo longo do bíceps. Aqui em cima nós vamos ter, eu vou fazer apenas uma imagem aqui, porque é muito fininho o ligamento, a gente não consegue de fato demonstrar. Então aqui em cima nós vamos ter o ligamento coracomeral. Aqui embaixo nós vamos ter o ligamento glenomeral, dá para ver só um pedacinho dele. Aqui nós vamos ter o supraespinhoso. E agora aqui nós vamos ter o infraespinhoso. Perdão, o subescapular, pessoal, subescapular. Tem uma entradinha aqui, uma lesãozinha no subescapular. E aqui é o tendão do subescapular. Então, se eu conseguir, você está apontando lá, André? Trazer a minha agulha aqui em cima do tendão do cabo longo do bíceps, os pacientes melhoram muito rapidamente de uma gama de patologias e principalmente, pessoal, a capsulite adesiva de ombro, evitando aquele protocolo de hidrodissecção com muito medicamento. Então, guarde essa imagem, ó, cabo longo do bíceps, ligamento glenomeral, ligamento coracomeral, supraespinhoso, subescapular. Então, aqui é o intervalo dos rotadores e você deve trazer o medicamento aqui em cima do tendão do cabo longo do bíceps. Bom, hoje é uma live bem rapidinha. Obrigado, Sônia. Obrigado, André. Eu queria só agradecer os monitores que vêm aqui no nosso curso ajudar, o André Sena, que está aqui filmando, o Cleiton Moura. Gostaria de agradecer a Keller também, que ajuda nós aqui, a Daniela Salgado, e todos os alunos que vêm de muito longe para aprender um pouquinho, porque a ultrassonografia, pessoal, não é tão fácil, é um treinamento constante. Nós ainda temos dificuldades para visualizar todas as regiões, né? Às vezes a gente domina mais joelho, ou mais coluna, ou mais ombro, mas a gente tem que estar disposto a estudar todos os dias. Então agora no dia 22 a 24 de junho, nós vamos ter mais um curso de técnicas injetáveis para fisioterapeutas. E se você se interessa por essa abordagem que é fantástica, você é o meu convidado. Era só isso que eu tinha para falar. Qualquer coisa deixa a perguntinha aqui que a gente vai respondendo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.